Neste mês, nós estamos fazendo um unboxing especial. O unboxing deste mês diz respeito à Reforma Protestante. E se você desejar, você pode baixar, eu recomendo, pelo QR Code. Você baixa gratuitamente aí o texto da leitura que nós estamos fazendo. No vídeo, na descrição do vídeo, se você tiver pelo vídeo, tem um link onde você clica e poderá baixar esse material. Eu tenho disse no primeiro unboxing e repito neste, este material não é meu, não é original meu. Eu estou traduzindo, todo dia sai um artigo novo do Desiring God, que é o site do ministério do John Piper. E este mês eles estão com os textos relativos à Reforma Protestante. Então, cada dia sai um, eu traduzo, e o que eu tenho feito é inserir notas de rodapé ou uma parte final em cada capítulo, onde a gente expande um tema relacionado à vida do personagem em tela. Então, nós já lemos e comentamos a respeito de John Wycliffe. Se você já baixou aí o material, e você tiver como ir para o conteúdo dele, na página de número 2, para você ter um panorama dos personagens, para você ter ideia do que vem pela frente. Mas assim, cada dia sai um personagem mais encantador do que o outro, ao meu ver. Porque quando a gente pensa na Reforma Protestante, geralmente a gente só pensa num nome, Lutero. Qual é o outro? Calvino. Qual que é o outro? John Knox, na Escócia. John Huss, Zwingli. Quem mais? Jerônimo? Bom, porque o Jerônimo foi o tradutor da Bíblia Vulgata. Isso. Tem o Girolamo, que é o Jerônimo em italiano, né? Girolamo Savonarola. Tem Philippe Melanchthon. Tem uma mulher que é a personagem de número 6. Dê uma olhada aí. Final da página 2. Vibrandis Rosenblatt. Essa mulher ficou viúva 4 vezes. Casou com 4 reformadores. É impressionante a história dessa mulher. E nós vamos estudá-la. Tem esse sujeito, Wolfgang Capito. Tem o Menno Simons, Pedro Vermigli, Thomas Beacon, William Tyndale, Martin Bucer, ou Martinho Bucer. E assim por diante. Então, você vai descobrir que a Reforma Protestante não foi resultado de um homem só. Portanto, impossível de ter sido produção de homens, como algumas pessoas vão discutir, sobretudo no mundo acadêmico, dizendo que a Reforma Protestante, principalmente se você for ler Max Weber, que chutou muito fora da curva a bola nesse sentido. E quando você descobre que a Reforma Protestante, antes mesmo de Lutero, ela já vinha pipocando na Inglaterra, na França, em Praga, onde hoje é a República Tcheca, nos Países Baixos, Holanda, Suíça. Você vai descobrindo que sem uma comunicação entre os personagens, isso já vinha pipocando. Culmina certamente com Lutero, e até respondendo à pergunta que foi feita no unboxing da semana passada, por que com Lutero? Uma confluência de fatores, mas principalmente o povo estava mais preparado para responder à chamada. Segundo,
a estrutura realmente econômica foi favorável para Lutero, porque a burguesia alemã não queria mais mandar impostos, de fato, para o Papa. Não é? Mas dizer que foi só isso a reforma protestante é, no mínimo, desonestidade de quem defende isso. A reforma protestante não é fruto de um espírito capitalista embrionário. É fruto de uma inconformidade com o que haviam feito com a palavra de Deus e com a doutrina sã que nasce da palavra de Deus. E para começo de conversa, como vimos na semana passada, você chega no primeiro personagem que estudamos, John Wycliffe. E o crime que esse homem cometeu, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, ele foi tratado de herege. O crime que ele cometeu foi que ele questionou, usando palavras de hoje, o totalitarismo do Papa. Ele questionou o fato de que a Bíblia não estava no inglês, que o povo pudesse ler por si mesmo e entender. E isso causou um problemaço para ele. Hoje a gente toma isso como garantido. Jamais nos submeteríamos a governos totalitários, jamais nos imaginaríamos sem a Bíblia ou a palavra de Deus na mão. E foi isso que John Wycliffe, em essência, estava reivindicando, principalmente o fato de que eles não tinham a Bíblia em inglês, então ele queria traduzir a Bíblia. Nós vimos isso na semana passada, mas os textos que ele escreveu, 3 deles principalmente, esses textos vão influenciar um homem em Praga. Ele escreveu sobre o domínio divino, que questiona a autoridade papal, o John Wycliffe. Ele escreveu sobre o domínio civil, onde ele criticou a afirmação da Igreja Católica Romana, que dizia que tinha autoridade sobre a coroa, sobre o rei e sobre a nobreza inglesa. E ele escreveu um livro sobre verdade das Escrituras Sagradas, onde ele desenvolveu ainda mais a ideia da autoridade da Bíblia e não do Papa. Pois bem, esses textos, alunos que foram estudar em Oxford, nós vimos que Oxford era o centro na Inglaterra, e esses alunos levam esses livros para a terra natal deles, em Praga, e lá Jan Hus começa a ler esses documentos, e aí em Praga também a coisa se espalha. Nós vimos isso no primeiro unboxing. Hoje, nós vamos, antes de entrar em John Hus, que é o terceiro personagem, veja na página 10, Pedro Valdo. Então a gente sai da Inglaterra, a gente sai de Oxford e a gente chega na França, em Lyon, onde estava Pedro Valdo. E veja que ainda estamos no que se chamam de era pré-reforma, pré-reformador. O reformador por excelência é Lutero. Mas antes dele, homens como John Wycliffe, Pedro Valdo, John Wycliffe na Inglaterra, Pedro Valdo na França. Ele viveu de meados do século XII até a segunda década do século XIII, de 1140 aproximadamente até 1212. E esse homem, ele é considerado o que causa o primeiro grande tremor. Vamos entender por quê. Mais de 300 anos antes do nascimento de Martinho Lutero, um reformador improvável, vamos dizer por quê, ele surge de repente na cidade de Lyon, no sudeste da França. E os protestos dele eram contra as doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana. E isso causaram fortes tremores que prenunciavam o grande terremoto espiritual conhecido como a Reforma.
Por que o grande temor? Você tem que se lembrar ou saber de que a França era o grande centro católico ao lado de Roma, por exemplo. E esse homem, Pedro Valdo, está em Lyon, na França. O movimento que Pedro Valdo iniciou sobreviveu para se unir à grande reforma de Lutero. Esse homem é conhecido na história como Pedro Valdo. Muitos detalhes sobre ele não são conhecidos, inclusive o nome dele. Ele não se chamava Pedro Valdo. Não se sabe se o nome dele era Pedro realmente, o primeiro nome, já que ele não aparece em nenhum documento até 150 anos após a morte dele, né? O sobrenome dele provavelmente era algo como Valdez ou Valdés. Valdo é a adaptação italiana. Também não sabemos o ano do nascimento de Pedro Valdo, ou o ano exato da morte dele. Os historiadores discordam se ele faleceu entre 1205 e 1207, ou entre 1215 e 1218. Mas sabemos, apesar de não saber o nome exato, não saber a data exata de nascimento e morte, a gente sabe de algumas coisas que são fruto da vida dele e que abalaram a terra. Em 1170, Valdo era um comerciante muito rico. Ele era conhecido na cidade de Lyon, na França. Ele era casado, ele tinha 2 filhas. Ele possuía muitos bens. Mas algo aconteceu, alguns dizem que ele presenciou a morte repentina de um amigo. Outros afirmam que Pedro Valdo ouviu uma canção espiritual de um viajante. E Valdo passou então a se preocupar profundamente com o estado espiritual da alma dele e a se desesperar para saber como ele poderia ser salvo. Veja que essa discussão foi levantada no unboxing da semana passada. Como é que essas pessoas eram salvas numa época em que a igreja estava tão em trevas profundas? Este homem rico, cheio de dinheiro, cheio de bens, famoso em Lyon, o grande centro do mundo de então, ele sente que ele não estava no caminho certo, ele presencia a morte de um amigo, ele ouve uma canção espiritual, e isso então desperta nele desejo. A primeira atitude dele foi ler a Bíblia. Como ela existia, a Bíblia, apenas na Vulgata Latina, e o domínio do latim dele era fraco, ele contratou 2 estudiosos para traduzir a Bíblia do latim para a língua vernacular, para o francês dele, permitindo que ele pudesse estudá-la com mais facilidade. Sobre a Bíblia latina, eu botei uma nota de rodapé. É importante você entender isso. A gente vai falar mais sobre ela quando a gente estiver estudando outro personagem, mas até aqui é importante que você conheça. A Vulgata Latina é uma tradução da Bíblia para o latim, que foi realizada por São Jerônimo no final do século IV depois de Cristo, a pedido do Papa Dámaso. Jerônimo revisou as traduções latinas existentes do Novo Testamento e traduziu diretamente do hebraico o Antigo Testamento, buscando maior precisão. Conta alguns historiadores que ele tinha sonhos obscenos, não sei se chegavam a ser eróticos, mas obscenos, e na tentativa de purificar a mente dele, ele decidiu que, além do grego, que ele já conseguia ler e traduzir do grego, ele decidiu que, para manter a mente ocupada, ele estudaria hebraico, bíblico, e assim trabalharia na tradução do Antigo Testamento para o latim, que era o inglês da época, era a língua franca da época. Assim como o grego koiné do Novo Testamento foi a língua franca dos dias do Império Romano, do Novo Testamento,
e o aramaico no mundo babilônico, o inglês hoje, o latim era a língua comum deles, né? Então, ele traduziu a Bíblia, buscando maior precisão do Antigo Testamento e revisando as traduções do Novo Testamento de latim em comparação com o grego. E a tradução dele ficou sendo conhecida como Vulgata, que significa vulgar, não no sentido pejorativo do nome, vulgar, mas no sentido de comum. Comum entre os cristãos. Aí a Vulgata, então, isso são datas e nomes que é importante você conhecer como cristão protestante. A Bíblia Vulgata, você lembra? É a tradução feita por Jerônimo no século IV para o latim, que era a língua franca, a língua do povo, a língua comum, a língua vulgar, a língua comum. Por que é importante você saber disso? Não vamos ver agora, veremos adiante, no outro dia, noutra biografia. A tradução da Bíblia Vulgata, ela contribui de algum modo para se estabelecer e perpetuar as heresias católico-romanas. Palavras, por exemplo, só para te dar um exemplo. A palavra grega metanoia, transformação da mente, na Vulgata, é traduzido como penitência. Penitência. E a penitência tem mais a ver, em vez de metanoia, mudar de mente, penitência tem a ver com autoflagelação, com surrar o próprio corpo, que é o que vai acontecer com o catolicismo romano. Então, em vez da pessoa ler renovação da mente, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, sem ser pela renovação da mente, faça isso pela penitência. E outros termos mais que nós vamos verificar adiante. Então é por isso que é importante. A Vulgata foi o texto, e ainda é, de algum modo, muito venerado pelo catolicismo romano. Ela se tornou a versão oficial da Bíblia da Igreja Católica durante a Idade Média. Foi usada em liturgias, ensinamentos. E ouça, em 1546, no Concílio de Trento, a Vulgata foi declarada a Bíblia oficial da Igreja. E em 1592, a Vulgata Clementina foi publicada com sua edição padrão. A Vulgata influenciou profundamente a teologia e a cultura cristã ocidental por mais de 1000 anos. Concílio de Trento, 1546. Esse concílio é uma tentativa da Igreja Católica Romana de combater a reforma protestante, que entra em erupção com Lutero em 1517. E eles terem adotado a Vulgata, os católicos romanos, como a Bíblia oficial, era muito conveniente para eles, por causa de tudo que eu estou tentando colocar rapidamente para vocês, em termos dos termos mal traduzidos, e que deram margem para as heresias católico-romanas. Então é importante você saber disso. Por que se fala tanto da Vulgata? Por que a Vulgata é tão importante para os católicos e tudo mais? E é por isso. Então, voltando a Pedro Valdo, ele foi ler a Bíblia estava só no latim, na Vulgata, e veja que ele mesmo não conseguia ler a Vulgata. Ele, como tinha dinheiro, era rico, ele contratou 2 estudiosos para traduzi-la para a língua vernacular e permitiu assim que ele pudesse estudar a Bíblia com mais facilidade. O que mais Pedro Valdo fez? Em seguida, ele buscou o aconselhamento espiritual de um sacerdote. Esse sacerdote direciona ele ao jovem rico dos evangelhos, citando Jesus. Em Lucas 18, 22. Uma coisa ainda te falta, Pedro Valdo. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me.
Era assim que o catolicismo romano via a legítima conversão. Era o voto de pobreza, não é? Mas as palavras de Jesus penetraram o coração de Pedro Valdo. E assim como o jovem rico, ele percebeu que ele estava servindo sim a Mamon e não a Deus. No entanto, ao contrário do jovem rico, que se afastou de Jesus, Pedro Valdo se arrependeu e decidiu seguir o que Jesus havia dito. E aí Pedro deu tudo que tinha aos pobres, mas ele assegurou o sustento da esposa e das filhas. Menos mal, muitos na história fizeram muito pior, deixou filhos, mulher, todo mundo na pobreza. Mas ele não, ele foi mais prudente e a partir daquele momento, Pedro Valdo decidiu viver em completa dependência de Deus para provisão. Até aí a história de um indivíduo só, certo? Rico, cheio de bens, cheio de fama, a cidade badalada de Lyon na França. Ele fica impactado com a morte de um amigo que ele presencia, ele ouve cânticos espirituais, ele resolve buscar a Deus, ele começa a ler a Bíblia, ele pede para traduzir para a língua que ele entendia, ele vai consultar um padre, ele manda vender tudo, ele então garante o dinheiro da família e começa a andar com Jesus. Por que o nome dele é interessante para nós? O movimento que nasce dele. Valdo imediatamente começou a pregar nas ruas de Lyon, especialmente para os pobres, e ele fez algo que era absolutamente proibido. Primeiro, a Bíblia na língua do povo. Segundo, ele, que não era sacerdote, pregar para o povo. Ele não podia fazer isso. Muitas pessoas se converteram, porque é óbvio, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Uma vez solta, o Espírito de Deus sai convertendo pessoas. E em 1175, um número considerável, um grupo de homens e mulheres se tornou discípulos de Valdo. Também doaram os bens e também se dedicaram à pregação, tanto mulheres quanto homens. E o povo começou a chamar esse grupo de pobres de Lyon. E com o tempo, à medida que o grupo se transformava num movimento, se espalhava pela França e outras partes da Europa, eles passaram a ser conhecidos como valdenses, seguidores de Valdo. Valdenses, luteranos, seguidores de Lutero. Quanto mais Valdo estudava a Bíblia, mais inquieto ele ficava em relação a certas doutrinas, a certas práticas e estruturas de governança da Igreja Católica. Sem mencionar a riqueza da instituição católico-romana que deixava ele perturbadíssimo. Ele que tivera tanto e doou tudo aos pobres, exceto mantendo aquilo que garantia o conforto mínimo da família. Então Pedro Valdo manifestou corajosamente a opinião sobre essas questões, as doutrinas das quais ele discordava, as práticas da igreja, a estrutura de governança, o dinheiro, enfim. Como a igreja proibia oficialmente a pregação leiga, Valdo e seu grupo heterogêneo, todo tipo de gente, homem e mulher, enfrentaram a resistência dos líderes eclesiásticos, obviamente. O arcebispo de Lyon ficou particularmente irritado com esse movimento de reforma autodenominado. Porque era isso que ele queria, de algum modo. Ele queria reformar. Ele não queria destruir tudo. Era um grupo de reforma autodenominado. Esses homens começaram a reunir junto com Valdo, ler a Bíblia, começaram a dizer que a igreja precisava mudar algumas coisas, e isso não foi bem visto. Um grupo autodenominado, um grupo sem formação oficial. E em 1179, Valdo apelou diretamente ao Papa Alexandre III e recebeu a aprovação do Papa. Infelizmente, apenas 5 anos depois, o novo Papa
Lúcio III alinhou-se ao arcebispo de Lyon, na França, e excomungou Valdo e os seus seguidores. Nos primeiros anos, o movimento valdense se configurava como uma reforma. Como eu disse, ele nunca teve a intenção de romper com a igreja e manteve várias doutrinas católicas tradicionais. No entanto, após a excomunhão e continuando além da morte de Valdo, as convicções dos valdenses, semelhantes às protestantes, se fortaleceram e se solidificaram. Por que, até este ponto, por que Valdo é tão significativo? Porque é um dos primeiros, se não o primeiro, a ter um grupo de seguidores, um grupo ainda que não oficial, ainda que num primeiro momento tenha tido o apoio do Alexandre III, o Papa, o seguinte não apoiou, mas é um grupo que começa a sair pregando a Bíblia. Isso lembra muito o quê? Crente, protestante, certo? Até então isso era inconcebível. Sequer tinham a Bíblia na língua deles. Quanto mais um grupo reunido, que não fosse na igreja do Papa. E esse grupo começou a rejeitar todas as reivindicações de autoridade além da Bíblia. Isso era radical. Rejeitaram todos os mediadores entre Deus e os homens, inclusive Maria e outros, exceto Cristo Jesus. Embora Maria tenha sido venerada por eles durante um tempo. Eles também se opuseram à doutrina de que apenas um sacerdote poderia ouvir confissões, argumentando que todos os crentes estavam qualificados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, a epístola de Tiago. Eles rejeitaram a doutrina do purgatório e, por conseguinte, as indulgências e orações pelos mortos. Veja, século XIII. Eles já estão levantando essas questões. Eles defenderam que os únicos sacramentos sancionados pela Bíblia eram o batismo e a ceia, a comunhão, e além disso, recusaram a ênfase da igreja em dias de jejuns, festividades, restrições alimentares, assim como o sistema de castas sacerdotais e monásticas. Quero que tinha a casta dos sacerdotes, os monásticos que estão nos mosteiros. Eles desconsideraram a veneração de relíquias, que era outra coisa que se praticava, peregrinações e o uso de água benta, assim como as reivindicações do Papa de autoridade sobre governantes terrenos, eventualmente negando também a sucessão apostólica do Papa. Ou seja, eles foram eliminando ponto a ponto aquilo que depois, com Lutero e a partir dele, a reforma protestante ficou conhecida como. Então é por isso que Pedro Valdo é trazido à tona. Para mostrar que mesmo antes de Lutero, 300 anos antes, um homem como ele e os que dele se derivaram por tê-lo seguido, começaram isso. Apesar da excomunhão e da morte de Valdo, o movimento valdense continuou a crescer por um longo período. E aí é que... Porque o que acontece? Quando você tem uma Bíblia na mão, você entende essa Bíblia, você crê nessa Bíblia, é inevitável, você quer pregar essa Bíblia. E assim como aconteceu com os crentes em Jerusalém, começaram a ser perseguidos, o que você faz? Você sai de Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, certo? Então o que Deus fez? Esse povo, com a Bíblia na mão, entendendo a Bíblia, amando Jesus, contra tudo isso que a gente listou, que em suma era o catolicismo romano, perseguidos em Lyon, na França, eles se espalham pela Europa. São um dos primeiros, se não os primeiros evangelistas da Europa. Eles vão para o norte da Itália, vão para regiões da Espanha, estão chegando pertinho de Portugal, de onde virão aqueles que descobrirão o Brasil, digamos assim.
eles vão para a Áustria, eles vão para a Alemanha, eles vão para a Hungria, eles vão para a Polônia. Ou seja, do extremo na Espanha até o outro extremo, Polônia, quase na divisa com a Rússia, eles se espalharam pela Europa. Por isso que esse movimento valdenses é significativo. No entanto, a perseguição católica romana também prosseguiu e foi aumentando em severidade, até que no século XV, 1400 e alguma coisa, os valdenses se tornaram pequenas comunidades obscuras nos vales alpinos da França e da Itália. Contudo, e esse é o grande valor, quando a reforma protestante irrompeu no século XVI, a maioria dos valdenses se tornou protestante. Lembra da pergunta, quem estava aqui na semana passada? Como é que esse povo ia sendo salvo? Grupos como esse, dos valdenses, pequeninos, espalhados pela Europa. Pedro Valdo era um proto-protestante, embora ele não soubesse disso. Protestante por quê? Ele está protestando contra tudo aquilo sobre o que o catolicismo romano se fundamentava. Ele era um comerciante que se transformou em profeta, cometendo o crime de acreditar na palavra de Deus com todo o seu coração, o que demonstrou por meio de suas ações, porque quando confrontado ele decidiu abrir mão das riquezas, sem colocar a família na pobreza, e ao levar Deus a sério, Valdo virou o seu mundo de cabeça para baixo. Pedro Valdo, França. E seus seguidores de lá para um extremo na Espanha e para o extremo outro, Polônia. E nisso a semente foi sendo jogada. Quando Lutero levanta e o movimento se espalha, já tinha grupos por toda a Europa. Perguntas sobre isso? Pedro Valdo, antes de prosseguirmos? Dúvida? Stephanie? Vulgata? Os termos incorretos. A gente vai falar mais sobre eles quando a gente chegar no outro personagem. Mas o termo que eu citei, que foi muito mal traduzido e colaborou grandemente para obscurecer e destruir a doutrina da justificação pela fé, é a palavra penitentia, no lugar de metanoia, que seria a renovação da mente. Então, como é que o latim? Eu não sei te dizer se a palavra penitentia tinha algum outro sentido originalmente quando Jerônimo a escolheu, ou quem quer que tenha sido e Jerônimo chancelou. Porque, de fato, palavras com o uso, com os anos, com o tempo, elas vão perdendo significado ou vão se ressignificando. Pode ter sido o caso. Eu não sou um conhecedor profundo do latim para te dizer isso. Aliás, conheço nada, né, de latim para te dizer isso. Mas é uma boa pergunta. Por que de repente, metanoia vira penitência? Pode ser que... Tripalho, né? Trabalho. Era um instrumento de tortura. Hoje é esforço, trabalho braçal. Vai perdendo. Essa questão dos termos é algo que o movimento progressista compreendeu muito bem, né? Você vai ressignificando termos. Você vai eliminando termos, vai substituindo por outros. Então, era muito conveniente para o catolicismo romano manter a Vulgata, já que todos esses termos e outros tantos eram termos sobre os quais eles apoiavam a toda a tese deles. Além desses termos equivocados da Bíblia Latina, no Concílio de Trento, quando eles adotam essa Bíblia, eles inserem como livro oficial os livros apócrifos, que são ou deuterocanônicos, segundo o cânon. E por que eles estão fazendo isso? Eles estão dizendo algo no Concílio de Trento, 1540 e tanto.
eles estão dizendo, quem tem autoridade sobre a igreja não é a Bíblia, que os protestantes diziam que era. Quem tem autoridade sobre alguém aqui é a igreja para definir o que é a Bíblia. Tanto que nós estamos dizendo, é a Vulgata Latina, são os livros apócrifos, e assim por diante. Então, não era muito. Se você quer ler algo sobre isso, bem sucinto e muito bem colocado, leia o Wayne Grudem, na teologia sistemática dele, no trecho da sistemática em que ele trata do cânon bíblico. Ele vai mostrar o movimento de contra-reforma protestante, que é o movimento do Concílio de Trento, e ele vai mostrar como que isso foi muito forte, muito incisivo por parte da Igreja Católica Romana, exatamente para deixar isso muito claro. Nós é que temos autoridade sobre o cânon, não é o inverso. Geologia? Ah. Pode ser sim. E eu te diria o seguinte, com muito cuidado em tomar esse esse estudioso que você citou, como fonte de autoridade para a interpretação da Bíblia. Ele não é uma fonte de autoridade. Sobre essas questões de tradução bíblica, tem muitos bons estudiosos, autores, com muito mais categoria. Hoje ele é uma pessoa que é muito mais midiática do que um estudioso profundo. Sim, eu entendi. Sim, sim. E eu só trouxe isso para não ficar dúvida. Foi bom você ter dito que você não o considera como essa autoridade, porque de fato ele advém de uma seita. E para eu também não deixar transparecer que eu sigo ele, nem sigo. Eu acho que a gente tem materiais muito mais confiáveis e validados. Acho que é um desserviço o que alguns dos nossos irmãos ortodoxos fazem quando aparece com ele em lives e faz viagens com ele para Israel. Mas isso seria outro ponto. Mas o que você trouxe é muito pertinente. A questão do uso específico para um determinado contexto, que no outro ele vai significar outra coisa absolutamente distinta, ou mesmo com o passar do tempo a própria palavra vai perdendo. De repente, quem é mais da filologia aí deveria ler a origem dessa palavra penitência, de fato, o que ela significava, ou pode ter sido uma tradução errada desde o início. Pode ter sido, porque nós não podemos esquecer que, por mais que Jerônimo vivesse no século IV, portanto ainda muito próximo dos apóstolos,
ele não estava imune de erros. Pelo contrário, a gente vê que já nos dias dos apóstolos, as cartas foram escritas para corrigir erros. Há um erro muito sério entre crentes protestantes também, de achar que aqueles que viveram no primeiro, segundo século tinham chance de ser mais fiéis à Bíblia do que a gente. Isso é uma falácia. E por que seria uma falácia? Porque você nem teria a Bíblia toda como disponível hoje como a gente tem para um estudo tão correto como a gente é capaz de fazer hoje. Hã? Então assim, melhor do que ter vivido no primeiro, segundo século sem uma Bíblia inteira na mão, é viver no 21 com ela inteirinha na mão. Porque você terá mais chances de, lendo ela, pedindo a iluminação do Espírito, de chegar à verdade, né? Você observa, as pessoas tinham Paulo como apóstolo e pastor em Corinto. O que eles fizeram com Paulo? Largaram ele para lá. Então, pode ser, eu disse isso para dizer, pode ser que desde o início a tradução de Jerônimo, ou a que ele usou e deixou como certa, já tenha sido errada desde o berço. Né? Quê? Máquina. Sim. Machine, dishwasher, tal. Isso é outra coisa, né? É outra falácia dizer que o português é a língua mais perfeita, digamos, igual os brasileiros gostam. O brasileiro dá jeito para tudo, para se enganar, é um bicho besta mesmo. É uma falácia dizer que o português é a melhor língua para se expressar. E pode ser, você deu um belo exemplo. Hã? Manga da camisa, assim, é muita prolixidade demais. Mas vamos lá, senão a gente perde o fio da meada. Mas vale a pena a gente entender isso aí. Agora, William Tyndale, Inglaterra, Oxford, homem inteligente, culto. Nós fomos para Pedro Valdo, John Wycliffe primeiro, perdão. John Wycliffe, Oxford, Inglaterra, culto, tal. Pedro Valdo, França, Lyon, homem rico, abastado, famoso. A gente chega agora a Praga, hoje na República Tcheca. Jan Hus, considerado o pai dos gansos. Vocês vão entender por quê. O pai dos gansos. Pedro Valdo é o primeiro tremor. Primeiro tremor por quê? Recapitula rapidinho, se é que eu conseguir me expressar bem para vocês. Por que ele é o primeiro tremor? Onde está a importância de Pedro Valdo no movimento reformado? O fato de que ele, pela primeira vez, ele consegue aglutinar ao redor dele grupos de pessoas com a Bíblia na mão, na língua deles, questionando diretamente os pontos fortes do catolicismo. Esse grupo, mesmo depois da morte de Valdo, se espalha pela Europa. E no que ele se espalha, eles vão semeando. Quando chega Lutero, ficou fácil esse bando de gente virar reformado, protestante. Então ele é o primeiro tremor, porque ele já começa a ter seguidores. John Wycliffe não teve seguidores, ele é a estrela da manhã da reforma. Ele teve documentos muito importantes, 3 deles nós já citamos, sobre o domínio divino, sobre o domínio civil e verdades das Escrituras. Esses documentos vão para Praga, caem na mão de Jan Hus, o pai dos gansos. Por que pai dos gansos? É o que a gente vai ver agora. Página de número 14. John Hus. 17 de dezembro de 1999. João Paulo II
emitiu o equivalente cerimonial a um pedido de desculpas moderno, do tipo, nossa culpa. Ele estava, João Paulo II, diante de uma multidão na República Tcheca, expressando, abre aspas, profundo pesar pela morte cruel infligida ao herói da população da República Tcheca. Profundo pesar, gente, era o mínimo que a Igreja Católica podia oferecer. Ele estava se referindo a John Hus, que de algum modo é venerado pelos tchecos, não é? Atraído ao concílio de Constança, sob a promessa de segurança, disseram para ele que ele poderia ir se apresentar para dar seu testemunho, fazer sua defesa com habeas corpus, ninguém vai fazer mal a você, ninguém vai te prender. John Hus foi, mas ele foi imediatamente lançado na prisão por 6 meses, submetido a um julgamento simulado e ordenado a se sentar, o que ele se recusou a fazer. Em 1415, julho, ele foi despido, forçado a usar um chapéu de tolo, pintado com demônios e rotulado como arquierege. Tudo isso enquanto ele orava pelos inimigos dele. O que ele fez de tão mal para tudo isso? Eles então conduziram ele por uma pilha dos livros dele, em chamas, acorrentaram ele a uma estaca. Em resposta a ser acorrentado como um cachorro, John Hus disse, meu Senhor Jesus Cristo foi amarrado com uma corrente mais dura do que esta por minha causa. Então, por que eu deveria me envergonhar desta corrente enferrujada? Disseram-lhe mais uma vez para se retratar, mas ele se recusou, proclamando, o que ensinei com meus lábios, agora selarei com meu sangue. E assim ele fez. À medida que as chamas subiam, John Hus cantava. O secretário do concílio pronunciou, ó Judas amaldiçoado, por que abandonaste os caminhos da paz e aconselhaste os judeus? Nós tiramos de ti o cálice da redenção. Ou seja, a igreja tinha autoridade para retirar salvação. Olha a ideia. Felizmente, naquele dia a Igreja Católica não tinha autoridade para retirar o cálice da redenção. Após a morte dele, a indignação tomou conta da Boêmia. Em seu nome, seguidores se revoltaram contra Roma em protestos violentos que duraram mais de uma década. John Hus foi um pregador, uma figura política, um profeta, um proto-reformador e um mártir de primeira grandeza. Ele era considerado o bulldog de Wycliffe. Por volta de 1369, agora vai contar um pouco da história dele, porque esse biógrafo, ele começa contando de trás para frente, o que aconteceu com John Hus. Mas a pergunta é, o que ele fez para merecer isso? Aí ele começa a nos contar. Por volta de 1369, um ganso nasceu na terra dos gansos. Por que ganso? John Hus, tcheco para ganso, nasceu em Husinec, tcheco para cidade do ganso, no reino da Boêmia. Nascido em uma família pobre, o ganso deixou o bando em busca do sacerdócio, almejando uma vida melhor e prestígio. Porque isso era prestigioso, né? Você ser um sacerdote. Tornou-se um pregador renomado na capela de Belém, mas dedicou grande parte do seu tempo à academia, servindo como reitor da Faculdade de Filosofia em Praga. O que me impressiona até aqui, gente, é que homens como Wycliffe e como Hus eram homens de cultura.
E a cultura, em vez de tirá-los da fé, levou-os à fé, né? Vivendo numa época de conflitos sociais entre os falantes de alemão e os cidadãos tchecos, Hus tornou-se uma figura central para o nacionalismo tcheco. Por isso que você entende, quando João Paulo II chega lá em 1999, ele tenta se retratar em nome da Igreja Católica. Hus viveu em um período em que a imoralidade contaminava o sacerdócio da Igreja Católica. Logo, ele começou a pregar sermões violentos. Era como descreviam os sermões dele. Sermões violentos contra a iniquidade desenfreada do clero, até que foi denunciado ao arcebispo e proibido de pregar. Enquanto Hus lia as Escrituras e observava os papas de sua época abusarem de seu poder, Hus concluiu que a autoridade papal não era suprema. Ele buscava uma base mais firme do que a construída com a palha e os gravetos da opinião humana, por mais respeitáveis que fossem esses homens. John Hus construiu sua vida e ministério sobre a palavra de Deus. Seus pontos de vista sobre a autoridade final da Bíblia se intensificaram quando ele começou a ler os escritos de John Wycliffe, que haviam sido condenados. Wycliffe encontrou em Hus um discípulo ideal. Lembra dele? Eu acho lindo como Deus faz as coisas, gente. John Wycliffe, escrevendo isso lá em Oxford, jamais imaginava que os livros dele seriam levados para Praga. John Hus, professor da universidade, professor de filosofia, entra em contato com esses livros, lendo a Bíblia, lendo esses livros. Hus defendeu as obras de Wycliffe com tanta determinação que um historiador o apelidou de o Bulldog de Wycliffe. Esse historiador é o Michael Reeves, no livro A Chama Inextinguível, que está em português. Se você quiser ler um livro pequeno, muito bem escrito, muito edificante, esse livro do Michael Reeves, A Chama Inextinguível, é uma boa leitura. John Hus se posicionou firmemente contra as indulgências, veja que eles sempre batiam nas mesmas teclas, defendeu que tanto o pão quanto o vinho fossem oferecidos na comunhão. Por quê? Porque era servido só o pão, apenas o sacerdote bebe o cálice. Até hoje é assim, né? E pregou na língua comum, em vez do latim, não traduzido na época. Imagina, o povo não entendia nada, a missa em latim. Faz um teste. Chega em casa, põe um fone no ouvido, liga no Spotify, um canto gregoriano. E tenta escutar o salmo cantado em latim. Vê o que você vai conseguir entender. Era isso. Embora ainda concordasse com a Igreja Católica Romana em questões como a missa, sua fidelidade aos ensinamentos de Wycliffe o levou à excomunhão, a ser julgado por heresia e a ser queimado vivo, como lemos. Após ele ser condenado à morte, Hus proclamou, abre aspas, vocês podem assar o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne cujo canto vocês não poderão silenciar. Exatamente 102 anos depois, um enérgico monge pregou 95 teses na porta de Wittenberg. Alguém me perguntou, semana passada, depois do estudo, se teria sido essa uma profecia de John Hus. Eu creio que não. Eu creio que o que ele disse foi, olha, vocês vão poder me calar hoje, mas vocês não vão calar esse movimento. Daqui a 100 anos, surge um maior do que eu, prova de que vocês não calarão esse movimento. Aí ele faz a comparação, eu sou um gancinho, surgirá um belo cisne. E surgiu. Surgiu Lutero, em Wittenberg, na Alemanha.
Isso também mostra, reforça o que a gente disse no início. O movimento da reforma não é um movimento de um homem só. Esse monge, também percebendo a discrepância entre a doutrina romana e as escrituras, ele buscou reformar a Igreja Católica. Ele também foi levado a desafiar o Papa e igualmente foi condenado como herege. Está falando de Lutero. Durante o debate de Leipzig, na Alemanha, Lutero foi depreciado como hussita, ou seja, um seguidor de Hus. Ele rejeitou o título no momento, porque ele nem conhecia as obras de John Hus, para você ter uma ideia. Mas após ler as obras de John Hus, durante um intervalo, ele voltou e elogiou os ensinamentos do condenado. Porque Lutero era um homem formado. Começaram a acusá-lo, chamando ele de hussita. E ele está no meio do seu julgamento. Ele não sabe o que é isso. Ele vai para o intervalo. Escuta, quem é isso? Me mostra os livros. Chegam para ele com os livros, ele folheia os livros e fala, é isso aqui mesmo. Se isso é ser hussita, eu sou hussita. E elogia John Hus. Imagina. 100 anos depois, meu povo, quando você faz algo que é para Deus, ainda que a sua geração não entenda, 100 anos depois, você ainda falará. E às vezes vai requerer 100 anos para que as pessoas de fato compreendam o que você disse. Quando é para Deus, não é jogado fora. Eu acho linda essa história porque revela que John Hus, morrendo daquele jeito, sendo humilhado daquele jeito, depois, por ninguém menos do que Lutero, ele foi tão honrado, não é? Lutero se tornou o tal do cisne de Hus e mais tarde abraçou essa associação e até hoje Lutero é retratado como cisne. Esse apelido coube a ele, um cisne. O pai dos gansos, John Hus, um precursor proeminente dos reformadores, manteve sua posição até o martírio. O cisne, Lutero, seguiu o ganso, Hus, e Roma ainda não conseguiu silenciá-lo. John Hus. Perguntas? Participação? Nós vimos o Pedro Valdo, nós vimos o John Hus. E aí? Ela vai acontecer principalmente porque outra nação vai influenciar na região da Boêmia, exatamente nesse sentido. Tinha o Tratado de Liberdade Cultural dos Protestantes na Boêmia. Que ano era isso? Começou a Guerra dos 30? 610, por aí. É. E a frente protestante era tão forte, exatamente por causa dessa chama que Deus deixou, isso 200 anos depois, que eles simplesmente não aceitaram. Então revoca essa liberdade de culto, eles não aceitam, isso inicia a Guerra dos 30 anos. E é interessante que, por conta da Guerra dos 30 anos, ela dura os 30 anos, vai surgir o Tratado de Westfalia, que vai trazer a razão de Estado e a soberania de Estado. Então, razão de Estado, a Igreja não pode influenciar nas decisões do Estado. Soberania de Estado, cada Estado é soberano sobre ele mesmo. Então, esses conceitos que é tão importante para a gente, começa primeiro com a chama de John Hus, que deixa um legado. Quando ele deixa esse legado, acaba desenvolvendo uma guerra. E hoje o conceito assim, político tão importante que vai começar exatamente por conta desses reformadores. É por isso que é bom ter um professor de história no auditório. Porque preste atenção no que ele está dizendo, e eu ainda nem tinha feito essa associação. Na verdade, isso começa com John Wycliffe. John Wycliffe é quem escreve os 3 livros que vão tratar da soberania papal, e dizer que não é bem assim,
vai tratar da questão da soberania civil. Esses textos caem na mão de John Huss. John Huss, então, ele desenvolve esse movimento. Mas é impressionante, porque aí, o movimento reformado, protestante reformado, que lançou as raízes de tudo que é mundo ocidental hoje em termos de democracia, que é exatamente isso, né? A questão da soberania dos estados e a soberania a razão de estado e a soberania de estados. Tudo aquilo que hoje é para nós pétreo, né? Isso nasce de escritos de protestantes e reformados. A sociedade, por sua vez, gozando desse privilégio, ela vem e mata o próprio filho, né? Mata a própria mãe, digamos. É impressionante o que o mundo secularizado... Por isso que o Tocqueville, quando ele visita os Estados Unidos, no século XVIII, né, é um livro muito bom, vocês precisam ler esse livro sobre a democracia nos Estados Unidos. Ele vai dizer, a democracia tem dias contados. Porque ela dá à luz, a igreja dá à luz a essa democracia engole ela de volta. Que é o que a gente está vendo acontecer, né? De novo. E a questão para nós, portanto, é como nós sofreremos. É isso que a igreja ainda não aprendeu. Como que a gente... Por isso que vai ser muito importante a gente estudar Hebreus, como a gente vai fazer daqui a 2 semanas. A gente deve começar estudando Hebreus. Porque Hebreus é uma carta que foi escrita para os cristãos quando o cristianismo era a minoria da minoria. Quando eles sofriam. E muitos, por estarem sofrendo, considerando abandonar o cristianismo. Então, a forma como o autor de Hebreus encoraja os cristãos é impressionante. Que é todo o encorajamento que a igreja hoje precisa ter no momento em que ela está começando de novo a ir se tornando minoria. Porque durante séculos a igreja foi maioria no Ocidente. E a gente toma como garantido todas as garantias e liberdades e tudo mais, que nós ajudamos a construir, nós cristãos, protestantes. Mas que agora estamos vendo o próprio filho matar o pai e a mãe, dos protestantes. E a questão é como a gente volta a sofrer. Por isso que eu gosto muito, quando eu ouvi o Carl Trueman dizer isso pela primeira vez, eu fiquei assim, uau. Ele diz assim, a melhor maneira de a igreja do século XXI aprender a viver no século XXI, com todas as perseguições que a gente está vivendo, não é tanto voltar para Lutero e a Reforma, os puritanos. É voltar mesmo para o primeiro século, a era pré-cristã, digamos. Porque o cristianismo do primeiro século enfrentou um mundo pagão, hostil. Eles eram minoria da minoria, e é o que está acontecendo conosco. Nós estamos voltando a ser um mundo cada vez mais pagão, os cristãos são cada vez mais minoria da minoria, e a gente não está sabendo como viver. Quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para o livro de Atos, quando a gente olha para a carta aos Hebreus, e outros textos, 1 de Pedro, você aprende como a igreja deve viver nesse contexto. Onde cristão é minoria da minoria. Não é? E vamos ser honestos, é uma vergonha o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Onde um pastor autodeclarado evangélico é um lobista. Desculpa, aquele irmão virou um lobista. E arroga a si mesmo o título de profeta. Minha voz profética. Isso será? Esse é o chamado da igreja? Vocês sabem de quem eu estou falando. E é muito triste, porque não é esse o nosso chamado. Desse jeito, não. Então, quando a gente lê esses reformadores e vê, por exemplo, como eles sofreram, como eles defenderam, quando a gente vai para o primeiro século e vê os apóstolos e vê os primeiros cristãos, a gente começa a
Aprender melhor, né? Eu não quero prosseguir, não, porque senão a gente vai sacrificar a biografia do Jerônimo Savonarola ou Girolamo Savonarola. Então veja, começamos em Oxford com Wycliffe, fomos para a França com Pedro Valdo, República Tcheca com Jan Hus. Semana que vem nós vamos para a Itália com o Girolamo Savonarola. Depois o Philippe Melanchthon na Alemanha. E eu estou doido para estudar a vida da irmã Vibrandis, viúva 4 vezes. E a bicha era bonita, hein? Vocês viram a foto dela? Aqui, dá para ver? Ela era bonita. Ela era uma mulher bonita. Pra vocês terem uma ideia, não vou dar spoiler não, vocês veem. Vocês estão com o texto? Vocês vão poder ler depois. O texto de hoje, que você baixou, ou vai poder baixar pelo link, o texto de hoje, ele está atualizado. Até o Herói da Reforma que o Desiring God lançou hoje. Mas para as mulheres, para vocês que querem ler sobre mulheres da Reforma, Noel Piper, ela escreveu um livro maravilhoso sobre, e ela é quem faz a biografia que a gente vai estudar da Vibrandis. Olha o nome dela, Vibrandis Rosenblatt. Noel Piper escreveu um livro, se você não leu, meninas, eu sei que algumas aí estão em clube de leitura, leiam Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. Histórias de 5 mulheres de fé. É da editora Fiel. Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. Histórias de 5 mulheres de fé. Muito, muito bom esse livro. E leiam. Coloque aí, meninas, como planejamento de leitura. As férias de fim de ano estão chegando. E leiam esse livro. É muito bom. Certo? Perguntas? Pai querido, obrigado. Obrigado pela vida de Wycliffe, Valdo, Hus e tantos outros, Deus. Esse rasto de pólvora que culminou com a Reforma Protestante, que fez com que a luz brilhasse depois de tantas trevas. E promovesse não apenas, como se já não bastasse, promovesse não apenas a salvação de tantos, mas literalmente a construção de um novo mundo. O mundo civilizado, o mundo ocidental. E é tão triste, ó Deus, ver este mesmo mundo hoje enforcando, torturando os próprios pais. A própria fé que trouxe à luz a possibilidade mesma de se criticar a igreja. Era impensável isso. A simples crítica era punida com morte. Deus, livra-nos da loucura que tem consumido o mundo em que vivemos. Fortaleça a tua igreja, fortaleça esses jovens. Ajuda-nos a ser os reformadores deste tempo. Nós oramos agradecidos, pedindo fé, esperança e amor, no nome precioso, no nome doce do nosso Jesus Salvador, hoje e para sempre. Amém.